A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Que a graça, a misericórdia e a presença do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, creia. Deus quer falar profundamente ao seu coração. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, e diz assim: Sucedeu que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade uma vez. Assim fareis durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E sucederá que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, todo o povo gritará grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada qual em frente de si. Essa história nos ensina que as maiores vitórias não acontecem pela força humana, mas pela obediência à voz de Deus. Jericó era uma cidade fortificada, com muros altos e aparentemente intransponíveis. Aos olhos humanos, não havia estratégia militar capaz de derrubá-la, mas Deus não trabalha segundo a lógica do homem. O Senhor dá a Josué uma estratégia que parecia estranha: marchar, tocar trombetas e ficar em silêncio. Não havia armas, não havia ataque direto, apenas obediência. Isso nos mostra que nem sempre Deus vai nos pedir algo que faça sentido para nossa razão, mas Ele sempre pede algo que revela fé. Durante 6 dias, o povo marchou em silêncio. O silêncio também é uma forma de fé. Eles não murmuraram, não questionaram e não desistiram. Aprendemos aqui que a vitória começa quando aprendemos a confiar e a esperar no tempo de Deus. No 7º dia, o povo marchou 7 vezes e, ao som das trombetas, gritou. O grito não foi de desespero, foi de fé. Eles gritaram antes do muro cair, porque creram na promessa antes de ver o resultado. Isso nos ensina que a fé celebra antes da vitória acontecer. Quando o povo obedeceu completamente, os muros caíram. Não caíram aos poucos, não racharam, eles desabaram. Isso revela que quando Deus age, não há obstáculo que permaneça de pé. Muros que pareciam eternos caem em um instante quando Deus libera a sua palavra. Jericó representa os muros que enfrentamos na vida: medo, pecado, vícios, enfermidades, crises familiares e impossibilidades. Mas assim como aconteceu com Israel, esses muros também caem quando escolhemos obedecer a Deus. Deus ainda derruba muros hoje. Ele derruba muros do passado, muros da incredulidade, muros que nos separam das promessas. A nossa parte é obedecer, confiar e perseverar, mesmo quando não entendemos o processo. Se há um muro diante de você hoje, não desista. Continue marchando, continue obedecendo, continue confiando. No tempo certo, o grito de fé será ouvido e os muros cairão para a glória de Deus. Essa passagem de Jericó também nos revela que Deus trabalha em processos e não apenas em resultados imediatos. O povo precisou marchar dia após dia, sem ver nenhuma mudança visível nos muros. Isso nos ensina que nem sempre a obediência gera respostas instantâneas, mas cada passo dado em fé está sendo contado por Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus está agindo no invisível. Outro ponto importante é que Deus mandou o povo rodear a cidade, não enfrentar o muro diretamente. Há batalhas que não se vencem com confronto, mas com perseverança e dependência total do Senhor. Enquanto o povo marchava, Deus estava enfraquecendo espiritualmente aquela
fortaleza. Antes do muro cair fisicamente, ele já havia caído no mundo espiritual. O silêncio exigido por Deus também é um ensino profundo. Em muitos momentos, Deus nos chama ao silêncio para nos livrar da murmuração, da ansiedade e das palavras que poderiam anular a fé. Aprendemos que nem toda luta se vence falando. Algumas se vencem confiando, esperando e obedecendo. Quando chegou o 7º dia, a intensidade da obediência aumentou. 7 voltas, trombetas e um grande grito. Isso mostra que a perseverança é recompensada. Quem permanece fiel até o fim vê a manifestação completa da promessa. O grito foi a expressão pública da fé de um povo que decidiu crer antes de ver. Por fim, os muros de Jericó caíram para dentro, não para fora. Isso simboliza que a vitória veio de Deus e não da força do homem. Ninguém poderia dizer que Israel derrubou os muros com suas próprias mãos. Foi Deus quem fez, para que a glória fosse somente dele. Assim também é na nossa vida. Deus derruba muros que jamais conseguiríamos derrubar sozinhos. Ele faz isso para nos ensinar que a vitória não vem da nossa capacidade, mas da nossa obediência, quando confiamos e seguimos a direção do Senhor. Até o impossível se rende ao poder de Deus. Continuando nessa revelação, aprendemos que Jericó também representa a primeira grande batalha antes da posse da terra prometida. Isso nos ensina que muitas vezes o primeiro obstáculo após uma promessa é o maior. O inimigo tenta nos parar logo no início para nos fazer desistir do que Deus prometeu. Mas Deus permite esse confronto para mostrar que a conquista não depende da nossa força, e sim da sua presença. A Arca da Aliança ia à frente do povo durante as voltas ao redor da cidade. A arca simboliza a presença de Deus. Isso nos ensina que a presença do Senhor deve sempre ir à nossa frente. Não é o povo que abre o caminho, é Deus quem abre. Onde a presença de Deus chega, nenhuma muralha permanece de pé. Outro ensinamento poderoso é que todos marcharam juntos. Ninguém ficou de fora. A vitória veio pela unidade. Quando o povo caminha em concordância, obedecendo a mesma direção, o céu se move a favor. Muitas batalhas espirituais não avançam porque há divisão, murmuração e desobediência. Jericó caiu porque havia um povo alinhado com a voz de Deus. O toque das trombetas também carrega um significado espiritual profundo. As trombetas anunciavam que a batalha pertencia ao Senhor. O som não era para intimidar o inimigo, mas para declarar publicamente que Deus estava no controle. Da mesma forma, quando louvamos em meio à luta, estamos declarando que confiamos em Deus antes mesmo da vitória. Quando o muro caiu, o caminho foi aberto imediatamente. Isso revela que quando Deus remove um obstáculo, Ele não deixa brechas confusas. Ele abre passagem clara para o avanço. O povo subiu, cada qual em frente de si, mostrando que a vitória trouxe direção, ordem e avanço. Essa história nos lembra que nenhum muro é eterno. Quando Deus decreta a queda, muralhas que levaram anos para serem construídas caíram em um momento por causa da obediência. O que parece impossível para o homem é simples para Deus. O mesmo Deus que derrubou Jericó continua agindo hoje, abrindo caminhos onde antes só havia bloqueios e conduzindo seus filhos para viverem as promessas que Ele mesmo fez. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que derruba muros. Muitas vezes nos sentimos cercados, limitados e sem saída, mas confiamos que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo. Dá-nos um coração obediente, paciente e cheio de fé. Ensina-nos a confiar, mesmo quando o caminho parece estranho. Derruba agora todo muro que se levantou contra a nossa vida, nossa família e nossa fé. Que todo muro de medo,
incredulidade e opressão espiritual caia por terra. Nós declaramos que a vitória vem do Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que derruba muros. Muitas vezes nos sentimos cercados, limitados e sem saída, mas confiamos que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo. Dá-nos um coração obediente, paciente e cheio de fé. Ensina-nos a confiar, mesmo quando o caminho parece estranho. Derruba agora todo o muro que se levantou contra a nossa vida, nossa família e nossa fé. Que todo muro de medo, incredulidade e opressão espiritual caia por terra. Nós declaramos que a vitória vem do Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuamos diante da Tua presença, reconhecendo que somente o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o Deus que vai à frente, que abre caminhos no deserto e derruba muros que pareciam intransponíveis. Nada resiste ao Teu poder, nada se sustenta quando o Senhor libera a Tua palavra. Pai, visita agora cada coração que clama, cada vida que espera, cada pessoa que está cansada de lutar contra muros que parecem não cair, muros de medo, de frustração, de incredulidade, de enfermidade, de crise financeira, de portas fechadas e de sonhos adiados. Nós declaramos, em nome de Jesus, que esses muros não permanecerão de pé. Ensina-nos a marchar mesmo quando não vemos resultado imediato. Dá-nos um coração obediente, mesmo quando o processo é silencioso. Livra-nos da murmuração, da ansiedade e da pressa que tenta nos afastar da Tua vontade. Que aprendamos a confiar no Teu tempo, na Tua direção e no Teu agir. Senhor, assim como a arca ia à frente do povo, vai à frente das nossas batalhas. Abre caminhos onde não há saída. Traz luz onde há confusão e renova as forças daqueles que pensaram em parar. Que a nossa fé não dependa do que vemos, mas da certeza de quem Tu és. Derrama Tua paz sobre os lares, restaura relacionamentos, fortalece famílias, cura enfermidades e traz provisão onde há escassez. Que cada vida experimente o agir sobrenatural do Senhor e reconheça que a vitória vem somente de Ti. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nossos medos, nossos projetos, nossos sonhos e nosso futuro. Declaramos que a nossa confiança está no Senhor e que, no tempo certo, veremos os muros caírem para a glória do Teu nome. Recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, digite Amém nos comentários e seguir o canal para ajudar na obra de Deus. Amém.